Bolsonaro acaba de ser preso, ele já está na sede da Polícia Federal em Brasília, sai da sua prisão domiciliar e agora está preso em regime fechado. A justificativa do juiz Alexandre de Moraes foi que ele tentou tirar a tornozeleira eletrônica. Pelo menos essa justificativa que a imprensa está dando, a imprensa tradicional e a esquerda está dando. Mas o pastor Silas Malafaia vem a público e ele vai desmentir essa história e vai falar porque realmente eles encontraram um falso motivo, uma falsa justificativa para prender Bolsonaro. Segundo Silas Malafaia, o Flávio Bolsonaro, que é o filho de Bolsonaro, estava fazendo uma vigília de oração ali na casa do Bolsonaro e eles inventaram que Bolsonaro tentou tirar essa tornozeleira eletrônica com a intenção de fugir. E aí, pronto, você já viu, né? Construiu a narrativa, eles fizeram ali o que finalmente eles propuseram a fazer, que é prender Bolsonaro em regime fechado. Bom, o fato é que Bolsonaro já está preso, tá? Já está ali na sede da Polícia Federal em Brasília, como eu já disse. Mas eu vou colocar o vídeo aqui do pastor Silas Malafaia falando que tudo isso é uma cortina de fumaça para esconder um escândalo de corrupção de um banco que tem a ver ali com a esposa do Alexandre de Moraes, tá? Então, olha o que o pastor Silas Malafaia teve a coragem de falar sobre a prisão de Bolsonaro agora em Brasília e por que a prisão de Bolsonaro é uma grande cortina de fumaça para esconder um escândalo de corrupção envolvendo a família do juiz Alexandre de Moraes. Assista até o fim, que é forte. Povo abençoado do Brasil, a injustiça, a covardia do ditador da toga Alexandre de Moraes é consumada. Bolsonaro preso. Mas vocês têm que entender uma coisa. Esse cara é mais maquiavélico do que vocês pensam. Ele tá desviando o foco da roubalheira do Banco Master, do corrupto, que roubou mais de 12 bilhões, cuja mulher de Alexandre de Moraes e os filhos são advogados. E um monte de gente grande em Brasília envolvida. Tá desviando o foco, gente. Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso. Quer dizer que você convocar manifestação pacífica é motivo de prender o outro, que não tem nada com isso. Bolsonaro é vigiado pela Polícia Federal. Que conversa fiada é essa, minha gente? Isso é uma vergonha, é uma mancha pro judiciário. Essa farsa desse inquérito, desse processo que o Fux bem denunciou. Vou lembrar vocês, só para vocês saberem a maldade, a covardia e a injustiça. Vamos lá. Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista pro Globo dizendo que era vítima de um complô para assassiná-lo. Ué, se ele é vítima, jamais poderia presidir um inquérito. É nulo. O Código de Processo Penal, artigo 254, ele jamais, como vítima, poderia presidir um inquérito. Ao mesmo tempo, ele é juiz, ele é promotor e ele é vítima. Vocês querem ver uma outra? O primeiro condenado nessa farsa de pseudo-golpe, no dia 14 de setembro de 2023, foi condenado pelo plenário do STF. O princípio de isonomia da justiça. Como é que Bolsonaro e outros são julgados numa turma? Tinha que ser nulo. Vocês querem ver outra? A delação do Coronel Cid. Uma vergonha. A delação dele foi mudada 6 vezes. A lei manda a delação ser dada de uma só vez. E uma outra coisa, debaixo de coação, tá aí o vídeo. Alexandre de Moraes ameaçando Coronel Cid e sua família de prisão. Quer mais uma? Ele quebra o sigilo da delação, dizendo que foi coagido pelo delegado e fala um monte de impropérios sobre Alexandre de Moraes. A delação é nula. A única coisa, gente, que sustenta a denúncia é do procurador Paulo Gonet. Quer outra? Golpe com dona de casa, com pedra, com idoso, com batom. Golpe é com armas, minha gente. Onde é que teve ameaça a Lula? Isso é uma vergonha. Pura perseguição política do ditador Alexandre de Moraes, que continua a sua saga de perseguir opositores, entre os quais eu sou um deles. Mas eu creio, em nome de Jesus, Deus vai manifestar sua justiça e juízo sobre a impiedade desses homens maus. Tá aí, concluída a perseguição política. Bolsonaro preso, cortina de fumaça para desviar a atenção da roubalheira do Banco Master. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família. Tenha misericórdia do Brasil. Pastor Silas Malafaia trazendo a verdade, né? Bom, vamos fazer uma recapitulação aqui. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por um golpe de Estado que nunca existiu. Golpe de Estado esse que tinha mães de família escrevendo numa estátua "Perdeu o Mané" e que foram condenados a 14 anos de prisão por ter escrito "Perdeu o Mané" em uma estátua. Golpe de Estado esse que tinha um vendedor de algodão doce. Eu vou colocar as imagens aí para você ver. Golpe de Estado, é claro, teve vândalos, teve pessoas que entraram lá, né, no Congresso, que vandalizaram. Essas pessoas precisam ser punidas individualmente pelo que fizeram. Mas golpe de Estado, Bolsonaro estava nos Estados Unidos, na casa do José Aldo, quem se lembra?
Mas a narrativa é que Bolsonaro, ele incitou, ele estava realmente no comando, ele estava ali à frente, ele era o mentor intelectual de um golpe de Estado no 8 de janeiro, onde velhinhas com bíblias na mão invadiram o Congresso para dar um golpe. Então, a gente acredita no que a gente quer. A verdade é essa. Essa é a guerra da esquerda contra a direita. A esquerda, na verdade, está se vingando, porque se o Lula foi preso, então a esquerda quer se vingar, então vamos prender o Bolsonaro. A diferença entre Lula e Bolsonaro é que Lula foi condenado em um processo onde tinha mais de 20 juízes, passou pelas 2 instâncias, tinha mais de centenas de milhares de provas que ele pagava propina para empreiteiras e esse processo foi anulado. Por que esse processo foi anulado? Porque disseram que o juiz desse processo, o juiz Sérgio Moro, que julgou esse processo, tinha interesses políticos. Então, realmente, é isso que acontece nesse país. Mas a esperança é que parece que 50% da população brasileira já acordou. Só lembrando que Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula por uma diferença de 1,32%. 1,32%. Metade da população brasileira acordou. Acordou, porque não é possível que uma pessoa saia da prisão por um processo que ele foi julgado, que ele foi condenado, que foi provado que ele literalmente furtou, roubou, usurpou, pagou propinas para empreiteiras, entre Petrolão, Mensalão. Gente, era muita coisa. Esse cara foi preso, né? No caso, o atual presidente, ele foi preso assim com centenas de milhares de provas. Bolsonaro está sendo preso por uma acusação 100% política de um golpe que nunca existiu. É só para deixar claro, só para lembrar. O intuito desse canal nunca foi político, o intuito aqui é mais espiritual, mas nós temos uma potestade maligna que influencia a política nesse país. E como que essa potestade maligna influencia a política nesse país? Colocando caraminholas na cabeça de muitos brasileiros. E aí os brasileiros acabam acreditando nessas narrativas, na qual tem um grande complô com a imprensa tradicional, né, os jornais, televisões, porque tem interesses em um governo de esquerda corrupto que paga muito dinheiro para esse povo fazer propaganda para o Estado. Outrora, Bolsonaro tinha a intenção de diminuir isso, e diminuiu isso. Por quê? Porque o dinheiro público precisa ser respeitado. Bolsonaro, com 2 anos de pandemia, entregou o país com superávit, porque tinha um ministro da economia chamado Paulo Guedes, o melhor ministro da economia. Vamos lembrar, tá? O Lula, antes de terminar o mandato, já está com um déficit de trilhões. O Brasil está quebrado, não sei se você sabe. Por quê? Porque a esquerda só pensa em gastar. Não tem responsabilidade com o seu dinheiro. É só trazendo os fatos para a gente refrescar a memória do brasileiro, que 50% do povo brasileiro, graças a Deus, já acordou. Só que ainda tem gente dormindo. Ainda tem gente achando que o assistencialismo é quem vai resolver o problema das pessoas mais pobres do Brasil. Não. Quem vai resolver o problema das pessoas mais pobres do Brasil é o emprego, é uma economia aquecida, porque o Estado não consegue dar emprego para todo mundo. É o micro, o médio e o grande empresário que está sendo punido por esse governo quem sustenta esse Brasil. Então, alô Brasil, vamos acordar, como disse, né, aquele cantor que já faleceu. Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Acorda Brasil! Deus abençoe sua vida com toda a sorte de bênçãos. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Tchau, tchau. Deus te abençoe.